Não sei o que é que aconteceu. Isto é altamente frustrante. É o que eu tenho a dizer. Porque Opa, não sei. já na última live que fiz, há uns, sei lá, 3, 4 meses, aconteceu exatamente o mesmo. A cada 5 minutos bloqueava tudo, ia tudo A abaixo, sério. não sei, pronto. Mas agora estou a ver pela primeira vez, estou a ver lindamente. Por isso, Ah, ainda bem. Ainda por bem. isso Olha, não sei. pode ser que agora isto já se aguente. Ai, Por isso agora, pronto, agora a Alexandre. malta saiu, agora a volta a entrar, agora fazemos de conta que nada disto aconteceu. Nada Uh, aconteceu. Exatamente, e estavas a falar de zonas de conforto e de Sim, sim, sair sim. dessa zona, Sim, etc. Sim, exatamente. É que é muito esta importância de nós também sermos humildes para reconhecer que as coisas não estão a resultar e que nós precisamos de mudar de estratégia, nós precisamos de mudar de comportamento. E a verdade é que isso também foi um certo. ponto focal na minha vida, que é, ok, os resultados que eu estou a ter, e depois é também outro ponto muito, muito importante, que é a maioria das pessoas tem tendência para colocar a culpa nos outros. Não, se as coisas não estão a Uhum, resultar para mim é por causa do governo, é por causa da sociedade, é por causa disto, é certo. porque as coisas estão difíceis. E isso tudo é um dado adquirido, as coisas não estão fáceis, isso é verdade. Mas a verdade é que eu não posso controlar aquilo que está fora do meu alcance. Eu só Uhum, posso controlar o meu comportamento e aquilo que eu estou a fazer e a forma como eu estou a encarar a situação. Então, quando eu puxei essa autorresponsabilidade para mim, sabes, de não, eu é que tenho que tomar as rédeas, porque isto é a minha vida, os resultados só vão mudar se eu fizer alguma coisa e se eu mudar alguma coisa, aí também é um ponto-chave, que foi, ok, reconhecer que as coisas não estão a resultar, as coisas não estão bem, eu vou deixar de colocar a culpa nos outros, porque colocar a culpa nos outros não vai mudar nada na minha vida, então eu preciso de fazer alguma coisa diferente. E aí, ok, quem é que me pode certo. ajudar? Em que ambiente é que eu posso ser ajudada? O que é que eu posso aprender? Com quem é que eu posso andar mais perto para perceber, não é, quais são os passos que eu posso dar? E lá está, ser humilde para reconhecer que nós não sabemos tudo e que nós precisamos de fazer alguma coisa Uhum. diferente. Sim, porque na verdade lá está, não está fácil, agora falando da parte financeira, não está fácil Uhum. para ninguém. Aliás, não é não está fácil, Exatamente. é está mais difícil do que estava para toda a gente. Vamos pôr as coisas desta Exato. forma, não é? Sim, sim, sim. Mas se mesmo nesse ambiente que é mais difícil, há pessoas a ter sucesso e há pessoas a conseguir fazer coisas e evoluir, então é porque há claramente alguma coisa que é possível fazer. Não, o mundo não está perdido, Uhum. porque se estivesse Uhum. perdido ninguém estava a conseguir fazer absolutamente nada. E a verdade é isso que tem acontecido, é que há pessoas que continuam mesmo em alturas mais difíceis, que são, é um facto, mesmo Uhum. assim a ter bons resultados. Eu tenho realmente convido com muita gente que a primeira reação a qualquer questão é objeção. É dizer que, porque isso é muito difícil, porque isso é só para não sei quem. Um exemplo muito, muito óbvio. Este bilhete que está aqui atrás de mim é do desafio que eu estou a fazer, o desafio da poupança que estou a fazer este ano. Que lancei no início de janeiro e as pessoas, quem me está a acompanhar, já percebeu que é o famoso desafio das 52 semanas, em que cada mês metes mais um bocadinho e vai aumentando. Eu tive pessoas que logo na segunda semana, ou por isso eram 2 euros apenas que tinham que colocar, vieram dizer, eu quero ver quando chegar à semana 50, mas eu vou gastar 50 euros. E a resposta foi, mas ainda falta muito tempo. E que, na verdade, eles foram ao limite em que a pessoa realmente não consegue fazer ali as semanas 50, 51. E eu percebo, 50 euros numa semana é muito para muita gente. Eu percebo. Ok, não conseguem fazer o último mês. Ainda assim vão acabar com 1.100 euros poupados. Mas não, a questão é, como a última semana vai ser muito difícil, então nem sequer Nem vou vale a pena começar. começar. Nem vale a pena começar e criar 1.100 euros de poupança, ou 1.000 euros, ou seja o que for. Nem que façam só meio ano, vão ficar com alguma coisa, se calhar mais do que vão ter. Mas a primeira resposta é logo qual é a dificuldade. Eu sinto muito Uhum. isso, que é onde é que eu vou encontrar uma dificuldade nisto que está aqui à minha frente. Pronto. Uhum. E neste caso foi porque no final vai ser difícil. Pronto, então não vou fazer o início. E tem sido, engraçado perceber que a primeira reação, ou das primeiras reações das pessoas é onde é que está o problema que vai impedir de fazer isto. E as pessoas Uhum. realmente dedicam algum tempo a isso, dedicam algum tempo a procurar onde é que está ali aquele pormenor que lhes vai validar a opinião que eles têm de não, isto não é para mim, eu não vou fazer porque lá está, na cabeça delas, elas têm lá outra coisa qualquer que lhes diz, basta a saber porquê, mas cada caso é um caso, obviamente, que lhes diz que aquilo não é para elas. E então elas têm que encontrar ali qualquer coisinha que valide essa ideia. E da tua experiência, das pessoas com quem tens contactado, qual é que é a norma? Não quer dizer norma, porque cada pessoa é como é, cada um tem as suas histórias, como é óbvio, mas quais é que são assim, as questões mais frequentes que costumas encontrar nestas crenças relacionadas com o dinheiro? De onde é que elas vêm Sim. normalmente? Não, normalmente, 99% das vezes vem dos pais.
vem de que a Ok. própria pessoa também viu os pais a ter um determinado tipo de linguagem, e isto é muito engraçado, porque quando eu estou a trabalhar crianças, independentemente de qual for a problemática que a pessoa me apresente, eu tenho uma pergunta-chave que eu faço sempre, que é o que é que os teus pais diziam sobre dinheiro? E Ok. essa Isso é e que interessante. e que é para perceber exatamente, faço sobre vários temas, o que é que os teus pais diziam sobre relações, sobre o amor, para perceber de onde é que vêm aquelas crenças que a pessoa tem. E eu faço também essa pergunta, o que é que os teus pais diziam sobre o dinheiro? O dinheiro não cresce nas árvores, aquele tipo de frases que nós estamos Certo. habituados a ouvir, e que é preciso trabalhar muito para ter dinheiro, e que tem que se esforçar muito para ter dinheiro, e as pessoas crescem inconscientemente com esse tipo de crenças. E isso que estás a dizer é muito interessante, essa questão que tu estás, vou tocar naquilo que disseste agora, que é, a pessoa tem que ir buscar alguma coisa para validar aquilo em que ela acredita. Então, nós muitas vezes pensamos que são as circunstâncias que nos fazem ter um determinado tipo de resultado, mas não. Eu vou à procura de alguma coisa para validar que eu tenho razão. Porque eu tenho a crença de que o dinheiro não cresce nas árvores e que para mim é muito difícil eu ter dinheiro, porque Uhum. inconscientemente eu fiquei com essa crença, porque para os meus pais também era difícil e eu sempre cresci a ouvir isso a vida toda. Então, se eu penso assim, eu vou ter que agir de forma congruente com isso. O ser humano é uma pessoa muito congruente. Se eu penso, eu faço. E vou Certo. ter o E adora resultado ter desse razão, não é? comportamento. Exatamente, eu tenho que ter razão. Então, se Certo. eu digo que eu não consigo poupar durante 52 semanas, eu efetivamente não vou conseguir poupar durante 52 semanas, mas não é porque eu não consigo, é porque eu vou ter comportamentos congruentes com aquilo que eu vejo que eu sou capaz. Então, se eu não acredito Certo. que seja capaz, se para mim é muito difícil, só tenho tendência simplesmente a ver dificuldade nas coisas, é esse o comportamento que eu vou ter, são esses Uhum. os resultados que eu vou ter, isso vai reforçar a minha crença, que vai reforçar o meu comportamento, que vai reforçar os meus resultados, e é assim um bichinho que E anda nunca ali mais sai preso daqui. e nunca mais sai daí, não é? É Certo. aquela rodinha, e nunca mais sai daí. Mas realmente isto vem muito da infância, então é muito eu conseguir perceber. Ok, esta dificuldade que eu acho que eu tenho, esta questão de eu achar que eu não sou capaz de, que isto é só para os outros, que para mim é tudo muito difícil, isto vem de onde? Isto é mesmo uma voz minha ou é a voz de alguém que me disse isto quando era mais Uhum. pequeno, de alguma experiência que eu vi outras pessoas a passarem, não é? Muitas vezes quando vemos familiares nossos a passar dificuldades, às vezes até pensamos que nem sequer merecemos ter dinheiro, porque na Certo. minha infância eu não vi a minha família a ter, então eu também não mereço ter. Eu acho que eu não sou Uhum. capaz de ter. Então tudo aquilo que eu vou fazer acaba por ser congruente com isso. E tu também estavas a falar, também estava a lembrar-me de outra coisa, que é a questão de ter muito foco no problema e não na solução. E isso também nós trabalhamos também na área do desenvolvimento pessoal e do coaching e tudo mais, que é as perguntas que tu te fazes. Que é, tu estás diante de um problema, ok, em vez de perguntares, poças, porque é que isto não está a acontecer? Pergunta-te como é que eu posso resolver isto aqui que está a acontecer? Porque a resposta Uhum. surge dependendo da pergunta que tu te fizeres. Se tu te fizeres uma pergunta para encontrar um problema, tu vais encontrar um problema. Mas se tu fizeres uma pergunta para encontrar uma solução, tu também vais encontrar uma solução, porque na vida só não há solução Certo. para a morte, para tudo o resto há solução. Então E aqui para os também, impostos, como se costuma dizer. São as duas e para os certezas, os impostos, não impostos e a temos, morte. não temos como Certo. fugir, não. É Certo. isso. Então aqui é fazer estas perguntas de uma forma diferente. Lá está, vamos voltar à base, é mentalidade. É a forma como eu encaro as coisas. E eu não estou aqui numa Uhum. vibe de coach, de motivação e tudo é uma questão de mindset. E se tu pensares vai acontecer de uma maneira mágica, não é isso. Mas a verdade é que tudo começa por aí. É como é que eu tenho olhado para as coisas. Será que eu posso olhar para as coisas de uma forma diferente daquilo que eu tenho olhado até hoje? E a partir daí, mudando até as perguntas que tu te fazes e a percepção que tu tens das coisas, automaticamente o teu comportamento também vai começar a ser diferente. Não, não estamos aqui a Uhum. dizer que tu vais ficar rico de um dia para o outro, até porque não é isso que se espera aqui. Certo. Não, não Mas vai, muito não provavelmente. vais, não vai. Mas é começares a mudar o teu comportamento e começares também a perceber uma coisa, que é que tu não precisas de ter o mundo inteiro para começar a fazer alguma coisa. Tu podes começar exatamente com aquilo que tu tens agora. Como tu disseste, poupar 1 euro por semana, poupar dois, poupar três, Uhum. não é? Ou seja, as coisas podem começar pequenas, não precisam de começar grandes, não precisam de começar gigantes. Certo. E como é que tu achas que as pessoas. Ou seja, porque aquilo, o que é que eu também tenho visto? E isto é interessante porque vamos juntando aqui as duas Uhum, formas e as duas maneiras como interagimos, se calhar com as mesmas pessoas que vêm ter connosco por motivos diferentes, mas que aqui acaba uhum, por se tocar um bocadinho. Um, ou seja, as pessoas reconhecem que têm um problema. Porque imagina, chegam, estão a contar tostões todos os meses, não conseguem poupar absolutamente nada e percebem que têm um problema. E veem um problema aí, porque há pessoas que nem sequer conseguem dar esse passo e nem sequer veem aí um uhum, problema. Pronto. Mas ok, vamos assumir uma pessoa que já conseguiu perceber que estar apenas a pagar contas e a viver ali a contar questões é um problema e que a pessoa não é feliz daquela forma e que quer mudar. E percebe que tem que fazer alguma coisa,
mas que não tem as ferramentas, porque lá está, viveu toda uma história, todo um passado com este tipo de experiências, não é? E habituou-se àquilo e não conheceu outra realidade. Como é que a pessoa começa a desconstruir isto? Como é que uma pessoa que tenha 40 anos, que viu os pais a viver mês após mês a pagar contas, que depois saiu de casa dos pais, eventualmente juntou-se com alguém e agora também está no mesmo registro, mas que consegue perceber que não é isto que quer para a vida e que quer algo mais, como é que a pessoa consegue dar esse primeiro passo de começar a desconstruir? Isto vai ser extremamente desconfortável. Sair daquele, isto toca um bocadinho que estávamos a falar ao início, da nossa zona de conforto, porque mas, provavelmente nessa altura a pessoa estará rodeada de pessoas que passam pelo mesmo e então sentem-se ali de certa forma enquadradas, não é? Umas com as outras, porque todas partilham das mesmas dores. E se calhar para essa pessoa chegar ao seu grupo de amigos ou à sua família e dizer: olha, isto para mim não está a funcionar e eu quero fazer uma coisa diferente financeiramente, é duro. Ou pode ser duro para a pessoa. Como é que a pessoa faz isto? Por onde é que ela começa para conseguir dar estes passos? Primeira coisa é aceitar que nem toda a gente vai concordar. Por isso, Ok, nem é um toda a gente vai bom ponto. concordar nem toda a gente Certo. vai concordar com a tua mudança e nem toda a gente vai concordar com a tua perspectiva e nem toda a gente vai acompanhar os teus passos. Isto é muito também a questão de que tu estás habituado a estar num determinado tipo de ambiente, com um determinado tipo de comportamentos, não é porque tu vais mudar o teu comportamento que toda a gente vai atrás. Não, mas este Certo, comportamento é claro. melhor, esta perspectiva é melhor, mas as pessoas não vão entender. Muitas vezes não vão entender. Então acho que é diminuir aqui um bocadinho as expectativas que toda a gente vai entender a tua mudança e toda a gente vai entender que, meu Deus, agora, ela agora realmente está a agir de uma forma que todos nós devíamos agir. Não, não acontece. Então Certo. é um trabalho. Mas acho que a primeira coisa é sempre perceber de onde é que isto vem. Imagina, vou ficar no teu exemplo. Sou a Ana, sem nada contra as Anas, sou a Ana, tenho 40 anos, estou a dar conta que eu só trabalho para pagar contas, estou com dívida no cartão de crédito aqui e ali, e o dinheiro nunca chega ao final do mês, eu estou a ver que isto não está a resultar. E nem vou colocar mais a culpa no governo ou na Certo. sociedade. Eu vou puxar a responsabilidade para mim. O que é que eu posso fazer de forma diferente? A primeira coisa que tu vais ter que perceber é como é que é a tua relação com o dinheiro e o que é que te faz realmente tudo aquilo que entra sai, não é? E lá está, ir buscar aqui as crenças, porque é que eu tenho esta má relação com o dinheiro? Será que a forma como eu encaro o dinheiro, será que eu não respeito o dinheiro? Sabe que isto é uma coisa que eu aprendi a Uhum. fazer, que é respeitar o dinheiro que eu tenho, que é eu não gasto aqui como se não fosse nada. Não, calma, respeita o dinheiro que tu tens, está aí para onde? Estás a gastar em quê? Tens Certo? noção disso, não é? Então aqui começa também por Mas é perceber, que isso, ok, e deixa-me só interromper, mas é que diz aqui isso. o respeitar o dinheiro, intrinsecamente estás a dar importância ao dinheiro. E isso é um problema que as pessoas acreditam, muitas delas, para se enganar elas próprias, que o dinheiro não é importante. E como o dinheiro não é importante, fazemos qualquer coisa e não interessa. Porque do momento em que tu dizes que aquilo tem de ser respeitado, estás a dar-lhe importância. E isso é um passo importante que Exatamente. muitas pessoas não deram. E só percebem que o dinheiro é importante quando um dia têm uma conta do hospital para pagar e não conseguem. E percebem que ali Exatamente. têm um problema e percebem, peraí, afinal, o dinheiro por si, eu costumo dar este exemplo muitas vezes. Se eu tiver aqui um maço de notas à minha frente e não lhe fizer nada, também não vai acontecer nada. Ele vai estar só ali. É só um maço de notas, é um bocado de papel que está ali. O dinheiro, por si, não é bom nem mau. O que nós vamos fazer com ele é que pode ser bom ou mau. Independentemente disso, é importante. E as pessoas ainda há muito esta questão de não dar importância devido ao dinheiro até um dia ficarmos numa situação complicada por falta, normalmente, dele. E por isso, até esse ponto de respeitar o dinheiro é extremamente importante, sim. Sim, sim, claro. E lá está. E é aquela típica frase que o quê não traz felicidade. Não traz. Mas aquilo que tu compras com ele pode trazer felicidade, uma viagem, Exatamente. não é? Cuidar da tua saúde, não é? Fazer coisas que te vão realmente preencher e fazer feliz, mas é. E muitas vezes é muito isso que disseste. Ou seja, começar aqui por ok, perceber porque é que eu tenho este comportamento, onde é que vem este padrão, será que eu estou a repetir algum padrão que eu vi lá atrás? E perceber que se tu hoje tens um determinado padrão porque viste alguém a fazer, é perceber que a história da outra pessoa não tem que ser a tua. Ou seja, não Certo. é porque a tua família ou os teus pais viveram de uma determinada forma que tu também tens que perpetuar esse comportamento. Então tu podes fazer a tua própria história, tu podes construir o teu próprio caminho, independentemente daquilo que tu viste lá atrás, independentemente daquilo que tu viste até agora. Então, começar a encaixar, ok, qual é que é a história que eu quero construir para mim? Não é independentemente daquilo que eu vi, independentemente daquilo que eu vivi até hoje, o que é que eu quero construir para o meu futuro? E depois, com dicas muito práticas, é o respeito pelo dinheiro começa por perceber para onde é que ele está a ir. Então, sabe, aquilo Uhum. que eu faço sempre é organizar.
Então, eu também recebo várias pessoas que podem ter esse problema. Até no outro dia, quando estava a divulgar que ia fazer live contigo, disse que inclusive eu fiz um mini curso da Ordem dos Psicólogos, que é Educação Financeira e Psicologia, porque a verdade é Ok, que um dos maiores motivos que, né, que afeta as questões aqui emocionais, o stress, a ansiedade e tudo mais, também vem de problemas financeiros. E certo. às vezes nas consultas de psicologia é preciso ensinar a pessoa a ter determinados comportamentos e determinados hábitos que vão melhorar a relação dela com o dinheiro para que ela não tenha tanta ansiedade e tanto stress derivado a isso. Uhum. Então aqui a questão da organização, e para mim a organização é base, é tu perceberes, ok, o que é que está a acontecer com o meu dinheiro, para onde é que ele está a ir, o que é que eu estou a fazer, assim de uma forma bem minuciosa no início, não é? Que a questão da organização vai-te ajudar a tu começar a ter este respeito. Eu já dei várias vezes este exemplo, quando eu comecei aqui a questão da organização financeira foi cerca de 2018, 2019, e quando eu comecei a perceber a quantidade de dinheiro que eu gastava em café e pastel de nata, eu vi, ok, isto não está a correr nada bem, eu preciso Era sempre depois do almoço, era um café e um pastel de nata. E o que é que aconteceu ao final do mês? Era um valor de um café e pastel, eu comecei a Certo. dizer, por que eu gastar tanto dinheiro nisto? Tipo, uma cena super... Eu não estava a respeitar o meu dinheiro, que eu vinha, eu não estou a dizer que com isto nós não podemos desfrutar e ter lazer, mas tudo Claro, como é com óbvio, limites, claro que não sim. é? Tudo com limites. Então é muito eu perceber, ok, o que é que eu estou a fazer agora? Aquilo que eu estou a fazer agora está-me a levar onde eu quero ir, está-me a ajudar a ter os resultados que eu quero ter. Não está? Então quais são as pequenas coisas que eu posso começar a fazer para mudar? Aqui passa pela questão da organização, mudar determinados comportamentos, mudar determinados hábitos, às vezes fazer determinadas renúncias, porque não é necessário, não é necessário. Uhum. Não é uma questão de vou-me restringir e vou viver privada para poupar dinheiro. Não é isso, mas é equilíbrio. É conseguir aqui nas pequenas coisas eu fazer alguns pequenos ajustes. E com pequenos Certo. ajustes as coisas começam a encarrilar. Sim, é isso, ou seja, na gestão do orçamento, e aqui eu quando falo com as pessoas sobre gerir o orçamento e poupar dinheiro, às vezes cai-se, não pode ser cair no erro, mas às vezes passa-se esta mensagem que tem que se poupar tudo e mais alguma coisa e deixarmos de viver as coisas boas, e é uma das mensagens que eu tento passar muitas vezes é exatamente o contrário, ou seja, o nós planearmos o nosso dinheiro até nos permite é fazer muito mais coisas, e se exemplo que estavas a dizer, sei lá, isto dá 1,5 € ou 2 € todos os dias em café e pastel de nata. Não se sente. Mas a verdade é que se tu juntares, é que não se sente nem na carteira, porque é todos os dias 1,5 € e depois aquilo já começa a ser uma rotina que já se calhar nem aproveitas assim tanto, já estás a tirar assim grande gosto daquilo, Exato. simplesmente é um hábito em que todos os dias a seguir ao almoço é o café em pastel de nata e já nem tiras grande proveito daquilo. Mas se agarraste nesses 2 € não é, todos os dias, se calhar dá para fazer um bom jantar por mês onde vais aproveitar mais. E esta é que é a questão, ou seja, o dinheiro se for gerido, dá para fazer muito mais coisas. A questão é que há muito dinheiro mal gasto, e eu tenho visto isto muitas vezes, muito dinheiro mal gasto e que as pessoas nem sequer se apercebem, e que depois se reconvertessem esse dinheiro mal gasto em outras coisas, poderiam fazer muito mais e ter uma vida muito mais preenchida do que tem. Um dos casos mais vou chamar chocantes, porque aí foi um bocadinho chocante, honestamente. De uma pessoa com quem tive uma sessão que há uns meses gastava perto de 300 € por mês em Uber Eats. Porque, e tinha ordenado para isso, não era uma questão, tinha ordenado, chegava e esperava para isso, não lhe faltava dinheiro, não era nada disso. Era uma questão de hábito, não gostava de cozinhar, e então era almoço e jantar e ao lanche de vez em quando, todos os dias Uber Eats, era 300 € por mês só em Uber Eats. E depois não lhe esperava dinheiro ao final do mês, porque conseguia gastar Uber Eats e muitas outras coisas. E foi a lhe mostrar, espera aí, 300 € por mês, ok, eu percebo. Não gostas de cozinhar, tudo bem. Eu até gosto, por acaso gosto muito, mas tudo bem, não gostas, não gostas. Mas se calhar dá para fazer aqui um meio termo. Ok, mandas vir o Uber Eats só ao almoço ou só ao jantar e o resto desarrascas qualquer coisa. Até para a tua saúde, estás sempre a comer o Uber Eats depois também. E essa metade, ao final do ano, ele faz uma viagem ou duas, que era uma coisa que a pessoa também adorava e que não estava a fazer. Quantas vezes que gostava porque não conseguia juntar dinheiro para. E numa conversa relativamente rápida conseguimos perceber, não, tu tens dinheiro mais do que suficiente para viajar às vezes praticamente o que tu quiseres, simplesmente estás a optar inconscientemente por gastar esse teu dinheiro em coisas que até neste momento já nem dão grande prazer, a verdade é essa. Porque obviamente, lá está, o Uber Eats, dá um prazer enorme, vamos ser honestos. Ao final do dia, um dia difícil, sentar no sofá e vir-nos entregar a comida à casa. Eu percebo isso perfeitamente e também o faço. Nós também merecemos. Exatamente, e claro que sim, mas quando isso começa a impedir, e quando digo Uber Eats, digo outra coisa qualquer, como é óbvio,
começa a impedir outras coisas que nós gostamos mais, temos um problema. E daí a necessidade de nós percebermos onde é que gastamos o nosso dinheiro. Porque se nós nunca fizermos estas contas, vamos sempre continuar a achar, lá está, e a dar-nos razão a nós próprios, que não temos dinheiro para viajar. E nós gostamos tanto de viajar, mas não temos dinheiro para viajar. Por exemplo, e lá está, eu sou um grande fã de controlar o nosso orçamento, gerir o nosso orçamento, para conseguirmos gastá-lo melhor. E esse é que é o grande desafio. O dinheiro é para gastar também, não é todo. Atenção, não vou aqui passar uma mensagem que é para gastar tudo. Também é para gastar, porque o dinheiro custa a ganhar, a verdade é essa, não é? São horas de trabalho que nós desfrutar, porque senão depois estás a reforçar qual crença. Não, que para ter dinheiro eu preciso esforçar muito, e é só trabalho, e a vida é só trabalhar. Exato. Não é? E depois não há retorno nenhum, porque eu costumo sempre dizer que é assim, a poupança é a recompensa futura e o gasto é a recompensa imediata. E às vezes... Coisas. Exatamente, e às vezes vê-se a recompensa imediata como uma coisa má. E não é, a verdade é que nós precisamos dessa motivação para nos continuar a fazer andar. E há muitas pessoas que se perdem um bocadinho nisso e ou caem no... então eu vou poupar tudo, porque não posso gastar nada e depois ao fim de 3 meses estão extremamente frustradas e o plano cai por água abaixo porque não é sustentável, ou então cai no outro extremo que é gastar tudo porque amanhã posso morrer. Sim, é verdade. Podem, é pouco provável, a verdade é essa. Pronto, e daí, e era o que estavas a dizer há pouco, é importante equilibrar onde é que gastamos o nosso dinheiro, mas temos sempre que perceber porque é que o estamos a fazer e se realmente aquilo ainda faz sentido ou não. Ainda faz sentido, exatamente. Eu trabalho noutra área, paralelamente, além da psicologia, eu trabalho na área social e eu vejo muitas famílias há muitas famílias com problemas socioeconómicos, mas às vezes só o facto de nós nos sentarmos e de nós calcularmos os rendimentos que a pessoa tem e as despesas que ela tem, às vezes as pessoas nem têm noção do dinheiro que elas ganham, nem têm noção do dinheiro que elas gastam, até alguém se sentar com elas e colocar aquilo à frente delas. Pergunta-se, você tinha consciência que gastava isto e isto? Não, por acaso não tinha consciência. E nós, pois. E às vezes uma questão de educação financeira, por isso é que o conhecimento de valor. Às vezes a questão de tu de colocares aquilo à frente da pessoa e conseguires ajudar a pessoa com alguns detalhes, já ajuda muito ela a mudar depois o comportamento que ela vai ter e os resultados que ela vai ter. Então, às vezes, esta questão de nós colocarmos à nossa frente o que é que eu ganho, o que é que eu gasto, quando é que ele está a ir, às vezes as pessoas veem isto como uma coisa chata. Para mim não é uma coisa chata, eu faço isto todos os dias. Todos os dias também. E eu gosto imenso. E não é porque eu estou viciada em dinheiro, não, porque eu sei que eu estou a ajudar a construir um novo futuro e ao mesmo tempo está-me a ajudar a desfrutar melhor do meu presente. Ou seja, eu estou a combinar muito bem estas duas coisas. Então não é uma coisa chata, é uma coisa que vai te ajudar e vai te deixar muito mais leve. E isto não só na organização financeira, mas às vezes na organização no geral. Eu não tenho tempo para me organizar, isso é uma chatice, eu não tenho tempo para me sentar e pensar no que é que eu vou fazer e quais são os meus planos e quais são os meus objetivos. A vida é muito corrida para isso. Não, efetivamente, tu fazes isso é que te vai ajudar a ter liberdade para tu fazeres aquilo que tu queres fazer. Então, esse é tipo o passo básico de quem quer realmente mudar a mentalidade relativamente a isto. Não, a questão é que muitas vezes, lá está, e mais uma vez, as pessoas dizem que não têm tempo para olhar para a conta ou para fazer o orçamento, porque lá no fundo sabem que se olharem realmente para aquilo não vão gostar daquilo que vão ver. Pronto, e então é um bocadinho aquele efeito avestruz, não é? Então mete-se a cabeça na areia e se não o vejo, não existe. E depois é um problema porque mais cedo ou mais tarde, se a pessoa não vir o problema, mais cedo ou mais tarde o problema vai aparecer à frente, quer a pessoa queira, quer não. E lá está, e então a pessoa faz de conta que aquilo não é um problema, apesar de lá no fundo saber que alguma coisa não bate certo, porque lá está. As pessoas que têm este tipo de desafios financeiros têm esta noção de que chegam, recebem a ordenada ao dia 25 e que chegam ao dia 15 do mês seguinte e que está ali muito apertado e que já não há. Pronto, e têm esta noção. Mas o que elas não querem fazer é depois perceber como é que eu cheguei até aqui, o que é que aconteceu desde o dia 25 até hoje que me trouxe até aqui. Porque se forem fazer isso vai trazer ao de cima aquilo que elas se calhar não estão preparadas para ver e depois eventualmente para mudar. Voltamos à questão dos hábitos, sejam os quais forem. Porque assim, é verdade que Portugal é um país de baixos rendimentos. O rendimento médio é baixo. É assustadoramente baixo, com um custo de vida que é cada vez mais alto. É verdade. Eu não sou insensível a isso e acho que qualquer pessoa, como se dizer, com 2 dedos de testa, percebe que realmente há dificuldades e há pessoas que passam muitas dificuldades em Portugal. Mas também acredito, e felizmente já tenho contactado com algumas, que realmente não, e era esse exemplo que estavas a dar, as pessoas nem sequer têm noção de quanto é que ganham, de quanto é que gastam,
e então tudo parece pouco. A verdade é essa, porque não há educação financeira absolutamente nenhuma, e isso é um trabalho que tem de ser feito, especialmente quando temos um país de rendimentos baixos. O que leva a uma outra questão, e pronto, nós temos mesmo que marcar outras conversas, porque isto está Bora. aqui para se prolongar, mas leva a uma outra questão que é em relação a como é que a malta vê ordenados altos. Estamos aqui a falar de gestão de dinheiro, não é? E de gastos. E agora eu gostava de falar um bocadinho também do lado de ganhar mais dinheiro. Porque eu tenho a sensação que o ganhar mais ainda é visto muito ou como ganância, ou porque roubou, ou porque teve sorte, ou porque outra coisa qualquer. E continua a haver uma grande dificuldade nesta história do eu quero ganhar mais e quero ter um salário melhor e quero ter outra fonte de rendimento e quero começar o meu negócio e quero outra coisa qualquer que me traga mais dinheiro. Acho que isto é um outro problema que também existe. Como é que tu vês esta parte do ganhar mais? Uma coisa. Em primeiro lugar, deixo um ponto até ligando que tu estavas a falar há bocadinho, que às vezes não, que a prova, mais uma vez, que tudo começa na mentalidade é que há pessoas que hoje ganham uma coisa e gastam tudo, mas se de hoje para amanhã começarem a ganhar mais 1000, vão gastar tudo na mesma. E aquelas que ganham euro milhões, ao fim de meia dúzia de anos, sim, já foi. Ou seja, é uma questão de hábito e de comportamento. Essa questão que estás a dizer é engraçado, porque há cerca de umas 2 semanas eu partilhei com alguém quanto é que eu gostava de ganhar por mês e a pessoa perguntou: para que isso tudo? E eu. Ok, pois. Eu até partilhei sem querer, porque eu não queria, foi sem querer, mas para que isso tudo? Eu, sim, mas porque eu quero, porque quero ter melhor qualidade de vida e tudo mais. Ou seja, ainda é visto muito, como tu estás a dizer, como ganância e como errado. Mas muitas vezes as pessoas que veem isso como errado é porque elas próprias também não acreditam que sou capaz de ter aquele vencimento, não é? Ter aquele ordenado. Então acaba por ser um espelho do que a pessoa pensa sobre as suas próprias capacidades. E como muitas pessoas pensam que não conseguem, acabam também por criticar quem consegue ou quem quer. Só o facto é aquela questão, às vezes há coisas que nem vale a pena ninguém saber, porque vão criticar qual é que é o teu objetivo e aquilo que tu queres. Já está, ainda é muito mal visto, mas acredito também que seja por uma questão de a própria crença de incapacidade da própria pessoa, que ela própria não acredita que é capaz, que ela própria não se vê alcançar aquilo, nem se imagina com aquilo, então também vai acabar por criticar aquilo que as outras pessoas estão a fazer para terem aquele ordenado, para ter aquele vencimento, a ter o negócio delas. É até aquilo um bocadinho também estavas a dizer no início, que a pessoa prefere ficar no canto dela, não é? A criticar quem faz do que propriamente eu até gostava. E reconhecer, não, eu estou a criticar aqui, mas a verdade é que eu também até gostava, também me dava jeito, eu também gostava de ter o meu negócio, eu também gostava de ter assim, um rendimento mais alto, deixa-me lá ver o que é que eu preciso de fazer para mudar o meu comportamento. É mais fácil criticar do que mudar. Por isso, é muito o que eu estava a dizer no início também. Sim, porque as pessoas gostam sempre de se sentir ali próximas das que estão ali à volta, não é? Ou pelo menos enquadradas, gostam de partilhar semelhanças, porque é o conforto, não é? Se partilharem todos a mesma forma de ver. Nós gostamos muito de ter razão e gostamos muito de nos deem a razão. Por isso, se estivermos num grupo que todos pensam às vezes a mesma forma e acham a mesma coisa, facilita muito esse processo. E realmente ter alguém que, principalmente se for uma situação em que tu conheces a pessoa durante alguns anos e ela está num registro e depois a pessoa percebe que quer dar o salto e começa a fazer coisas diferentes e aquele grupo de pessoas que estava à volta, amigos e família, muitas vezes ambos, amigos e família, começam a estranhar e não sabem como reagir com aquela pessoa e como lá está, pois tem essa frustração de certa forma, de se calhar até criam, mas não querem, não conseguem, não estão dispostos a fazer o que realmente é necessário e então não vão apoiar e então vão tentar prender a pessoa para que ela continue ali próxima e não se destaque, se calhar até por um certo medo de perder essa pessoa, porque ela agora vai ganhar mais e então já não vai querer saber de mim para nada. Quando, e aqui é verdade, nessa parte das relações, da amizade, da família, o dinheiro realmente não interessa, muito pelo contrário. Às vezes o facto de nós ganharmos mais, e pelo menos é isto de forma como eu vejo, até nos permite precisamente ajudar mais, contribuir mais, partilhar mais com aquelas pessoas que gostamos e o facto de nós ganharmos mais dinheiro não nos vai afastar delas, muitas vezes vai nos permitir até fazer outras coisas com elas que não estávamos a fazer antes. E se realmente, e isso é uma coisa que eu penso, que é, se realmente eu conhecer alguém que começa a ganhar muito e que se acaba por afastar, eu penso para mim, ainda bem, pronto, deixa ir.
Porque É também aquilo que se costuma dizer, né? Que o dinheiro revela o que está dentro da pessoa. Se a pessoa exatamente, para o bem e para o mal. vai revelar. Exatamente, isso mesmo. Isso Para o mesmo. bem e para o mal. Por isso, se há alguém que. E aliás, eu partilhei aqui há umas semanas uma notícia de um jornal, já não me recordo se era ao Expresso, se era ao Público, que era uma entrevista a uma pessoa que se sentia envergonhada de estar com os amigos porque não conseguia acompanhá-los nos jantares e nas saídas, porque eles ganhavam todos muito mais do que esta pessoa, e então esta pessoa sentia-se mal na companhia delas e estava-se a endividar, inclusivamente, para conseguir acompanhar os amigos. O que é que tu achas sobre isso? Se eu estivesse a falar com esta pessoa que está a viver esta situação e que se sente que tem que continuar atrás dos amigos e acompanhar e até endividar-se e tudo para conseguir acompanhar esse ritmo, porque as suas finanças estão muito diferentes dos outros e não consegue, o que é que tu lhe dizias a esta pessoa? Olha, sendo eu uma pessoa em que um dos meus principais valores é a verdade, eu iria dizer, não vivas uma verdade que não é a tua, porque isso não é a tua realidade. Então, será que tu não estás a ir atrás dos outros com medo que os outros te julguem e te digam, pois tu não tens? Ou com medo de sentir diminuída? A verdade é que tu precisas te sentir confortável na tua pele e com as condições que tu tens hoje. Podes ter outras condições completamente diferentes, mas é preciso aceitar a condição onde tu estás hoje e se não dá, aceita e vive uma realidade que é tua. Porque outra coisa também, muitas vezes nós vemos, e agora também com a questão das redes sociais, as pessoas viverem de aparência. Eu já vi pessoas a postar nas redes sociais que estão a fazer A, B e C, mas que eu conheço que a realidade é outra completamente diferente. Porquê? Não é? Para quem? Porquê? Sim. Não é? Então, É uma boa questão. perguntas que eu faria, que é, vive a realidade que é a tua realidade. Eu não estou a dizer que se tu tens problemas financeiros tens de colocar nas redes sociais, não é? Não é isso. Claro, mas também não vais estar a aparentar uma coisa que na realidade não é aquilo que é a tua verdade. Não é aquilo que é aquilo que estás a viver. Então, para mim é isso. Eu sou uma pessoa que um dos meus valores principais é, verdade e transparência. Então vamos assumir a realidade como é que ela é. Certo. Sim, e isso é uma mensagem importante, até porque acho que já apareceram mais, mas ainda continuam a aparecer alguns perfis aí nas redes sociais de malta a prometer grandes ganhos financeiros muito rápido e aparece, lá está, em restaurantes de luxo e com grandes carros e relógios e tudo. E então, sigam, porque eu vou-vos explicar exatamente como é que eu fiz para, com 20 anos, ter 3 Ferraris e morar no Dubai. E normalmente não é bem assim. Pronto, a verdade é essa, por isso aqui fica um alerta, não só na parte comportamental do ok, vamos pôr aqui o cenário em que realmente esta pessoa está com 20 anos, conseguiu descobrir ali uma coisa espetacular e conseguiu tudo. Ótimo, parabéns, se for legal, ótimo, bom para ele. Mas lá está, não irmos atrás da aparência porque aquela pessoa mostra que tem, e se calhar até tem mesmo, vamos atrás dela, mas a verdade é que a maior parte das vezes essa pessoa não tem realmente nada daquilo, ela tem uma estratégia de marketing bastante bem montada, e que no fundo são o que as pessoas depois vão pagar àquele para aprender o que aquele guru tem para dizer, que no fundo paga aquele estilo de vida todo e depois acabam por se desconstruir todos ou quase todos, mais cedo ou mais tarde. Por isso, lá está, a mensagem para as pessoas é não vão atrás nem de conhecidos e muito menos de desconhecidos, não é? Pessoas que nem sequer sabem quem é que são, só porque têm umas fotografias no Instagram com bons carros e boas casas, não vão atrás disso. E pronto, e nos conhecidos ter aqui algum cuidado e até tentar algum cuidado com a pessoa e perguntar, olha, mas está tudo bem contigo, pá, porque se tiveres alguma confiança, tentar perceber o que é que, se alguma coisa que podemos fazer para ajudar aquela pessoa, não sei, obviamente não querendo interrompermos a vida da pessoa, a pessoa faz o que quiser e alguém podia fazer, mas se nós soubermos que aquilo poderá ser apenas e só uma aparência para esconder algo, e se estivermos à vontade, tentarmos perceber se há alguma coisa que possamos ajudar que esteja ali naquela cabeça. 100%. Entretanto, com isto passou praticamente uma hora. Estamos aqui a chegar à nossa reta final. Nossos solavancos, mas conseguimos. Exatamente. Não, os primeiros 15 minutos foram complicados, depois a coisa resolveu-se. Pronto, e já correu muito bem. Nestes últimos minutos, queria te perguntar duas coisas. Em primeiro lugar, uma mensagem final sobre este tema. Ou seja, quem tiver chegado agora mesmo e só ouvir estes últimos 5 minutos, a live depois vai ficar guardada e gravada, porque pode-se ver a seguir. Mas quem estiver a chegar agora e que só veja 5 minutos, uma mensagem que queres deixar aí para estas pessoas?
principal mensagem que eu também gostava de ter ouvido há uns anos atrás é: se não estás satisfeita com os resultados que estás a ter, muda a forma como tu estás a olhar para as coisas e, e submete-te a mudar. Reconhece que precisas de mudar alguma coisa e vai em direção a essa mudança, procurando conhecimento e procurando pessoas com quem tu possas aprender. E às vezes o que eu digo é também que, ainda que tu não tenhas conhecimento de nada, se tu estiveres próximo de alguém que tenha esse conhecimento, já vale tudo. Então Certo. aproxima-te intencionalmente de pessoas que te podem ajudar a tu conseguires os resultados que tu queres ter e a tu conseguires entrar no processo que tu queres entrar de mudança. Isso é a principal mensagem que eu deixo. Ok, Inclusive boa. o Sérgio é uma boa pessoa para se aproximar, então deixar aqui a dica. Ele não sabia que eu ia dizer Obrigado, que obrigado ia pela deixar. parte que me toca. Que o Sérgio, inclusive, ajudou-me, já me ajudou bastante aqui a desbloquear algumas coisas. Por isso, é uma boa pessoa para se aproximarem. Pronto, obrigado. E pronto, e quem quiser ser ajudado por ti, quem se identificar contigo e sentir que podes ajudar, onde é que pode saber mais sobre ti, de que forma é que podes ajudar estas pessoas, Sim, sim, sim. tudo isso. Tanto aqui na parte da psicologia clínica pura e dura, não é? Aqui das partes das ansiedades e tudo mais, mas eu sou uma psicóloga mais de vibe de desenvolvimento pessoal, definição de objetivos, mudança de comportamento, de mentalidade, de hábitos e tudo mais. Então basta seguir a minha página, tem lá os meus contactos no link da bio e podem fazer scroll, tem muita coisa, tem canal de YouTube, tem Spotify, tem muitos vídeos, tem muitas lives, eu já fiz mais de 70 lives, por isso tem muito conteúdo aí que podem Ok, consumir. boa, Então, boa. espero ajudar um bocadinho nesta mudança de construção. O que eu mais gosto de falar é sobre propósito e acredito, inclusive, que o nosso dinheiro serve do nosso propósito e a partir do momento que eu também comecei a Uhum. mudar a minha mentalidade relativamente a isso, as coisas começaram a fluir de uma forma completamente diferente. E apesar de eu viver de propósito e com propósito, o dinheiro também me ajuda a alcançar o meu propósito, que é alcançar mais pessoas, por isso o dinheiro também é importante. Certo. Então é só seguirem a página e tem lá muito conteúdo que podem consumir e caso precisem de ajuda em alguma coisa mais específica é só entrar em contato com o disponível. Ok, boa. Pronto, da minha parte, estou disponível para ajudar qualquer pessoa que queira começar a poupar, começar a investir, gerir orçamento, ou seja, também nesta parte da mentalidade eu posso dar uma ajuda. Obviamente a Petra se calhar será que um apoio melhor nessa parte de desconstruir tudo isto do que eu, mas a partir do momento em que qualquer pessoa identificar que realmente quer melhorar a vida financeira e quer realmente começar a montar um plano e a pô-lo em ação, seja na parte da poupança, do investimento, do planeamento, gestão de orçamento, a única coisa que eu não faço, não posso, nem quero fazer é aconselhamento financeiro. Ou seja, nunca digo a ninguém que, olha, vai investir no produto X ou Y, isso eu não faço, não quero isso para mim. A minha responsabilidade e a minha missão é ajudar cada pessoa a perceber isso por si própria. Estou aqui para explicar como é que tudo funciona, vantagens, desvantagens, o bom e o menos bom, e depois a pessoa toma a sua decisão autonomamente e eu estou cá para ajudar em todo esse processo. Pronto, também podem seguir aqui no Instagram, também há Spotify, YouTube ainda não, está em construção. Boa, Muito em boa, breve boa. há de haver novidades, mas há um site e há muita coisa e aqui no Instagram principalmente há aqui muito conteúdo para a malta explorar. Por isso, Petra, resta-me agradecer a tua disponibilidade, depois de aceito aqui esta, Obrigada. esta conversa, foi muito bom. Temos que combinar mais vezes. Bora. Temos que fazer uma conversa para os podcasts, pelos vistos, que é podcasts dos dois Bora. lados. Sim, gosto Temos que fazer muito. alguma coisa desse género também. E pronto, e há aqui seguramente muita conversa e muito valor ainda para trazer e para partilhar. Por isso, Obrigada, obrigado obrigada. e até à Obrigada próxima. eu, Sérgio. Tchau, tchau. Pronto. Obrigada a E todos. obrigado a todos os que Obrigada. estiveram Boa aqui. noite. Boa noite. Até à Boa noite. próxima. Obrigado. Obrigada. Adeus.